Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom pertencer a esse Deus que é todo poder. Como é bom viver na sua presença. Como é bom começar a semana exaltando o seu glorioso nome. Aleluia! Shalom, shalom a todos. Amém? Hoje é 31 de janeiro de 2021. Que maravilha! Estamos cumprindo a primeira etapa, não é verdade? Do nosso propósito para com Deus. Temos a convicção que fomos chamados, convocados para esta obra de estarmos levantando uma nuvem de intercessão pelo nosso Brasil por 365 dias do ano de 2021. Só Deus sabe o que Ele há de fazer com essas orações. Só Ele sabe quais os benefícios que virão sobre a nossa pátria. Ah, meu irmão, minha irmã, é muito bom obedecer ao Senhor. O que nós precisamos mesmo é obedecer ao Senhor, é perseverar naquilo que Ele nos manda fazer, é obedecer, é cumprir um propósito. Porque muitas vezes nós achamos que temos que ganhar o mundo e o fundo. E nós não temos condições de fazer a obra de Deus sozinhos. A igreja do Senhor vai ganhar o mundo inteiro. A igreja do Senhor vai ganhar o Brasil. Mas a minha parte é importante, a sua parte é importante. Tudo que você faz para Deus em fé é somado com um todo, entende? E nós precisamos compreender que Deus tem chamados específicos, propósitos específicos para cada um. E temos que aprender a sermos felizes com Deus naquilo que Ele nos manda fazer. Porque o que Ele nos manda fazer é o que conta, sabia disso? Porque lá no céu nós vamos passar pelo Tribunal de Justiça do nosso Deus, né? Todo crente vai passar pelo Tribunal de Justiça, né? Para que as obras desse crente, as nossas obras, sejam provadas pelo fogo. Então, pense você agora, vamos pensar juntos. Será que tudo que fizemos foi para Deus? Será que em tudo que colocamos o coração foi para a glória de Deus? Por isso que as nossas obras vão ser pesadas e vão ser provadas. Por quê? Porque o nosso coração é enganoso. Nós podemos trabalhar incansavelmente para agradar uma liderança e não a Deus. Nós podemos dar até o tutano. Muitas vezes não é para Deus, é para o nosso próprio engrandecimento, é para que sejamos notados. Por isso que precisamos estar numa íntima comunhão com o nosso Deus a cada dia, para que Ele prove o nosso coração. Amém? Por que passamos por lutas? Porque precisamos ser provados. Nós precisamos saber o que Deus construiu dentro de nós.
Não é que Deus precisa saber, Ele já sabe de tudo. Ele sabe tudo, tudo. Eu não posso me esconder dele, nem você pode se esconder dele. Mas Ele permite para que nós mesmos saibamos o quanto dele foi construído em nós, né? Porque quantas pessoas na hora da batalha, na hora da prova, na hora do dia mau, elas se apartam de Deus, elas blasfemam, elas se comportam como se nunca tivessem conhecido o Senhor. Então elas são desaprovadas na hora da luta. Precisamos, amados, nos deixar ser moldados pelo Espírito Santo a cada dia. Precisamos crescer no conhecimento do nosso Deus. Precisamos. A nossa meta é Jesus. O nosso alvo é Jesus. É para Ele que trabalhamos. É a Ele que servimos. É a Ele que adoramos. É a Ele que nós amamos. Tudo vem dEle e tudo volta para Ele. Nós não precisamos nos agarrar a ofício, nos agarrar a denominações, nos agarrar à liderança, nos agarrar à posição. Nós temos que brilhar Jesus, temos que ser sal da terra e luz do mundo, temos que cumprir o propósito que Deus estabeleceu para cada um de nós. Aí você pode perguntar, mas pastora, que propósito? Eu não sei qual é o propósito. Não sabe? Você sabe. Há um propósito colocado por Deus em você e para você. Ele quer que você o ame de todo o coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. O seu propósito é ser como Jesus, porque está declarado na palavra de Deus que para isso o Pai Yahvé nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Eu não vou aqui entrar em doutrina, não. Eu quero dizer a palavra de Deus. Nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Antes que Adão fosse criado. Antes que os mundos fossem formados. Meus irmãos, na eternidade, Deus escolheu você. Deus escolheu a mim. Deus nos escolheu para sermos conforme a imagem do seu Filho Jesus Cristo. Romanos 8 fala disso. Então escute bem, meus amados, escute. Escute você, escute, meu irmão. O nosso alvo é Jesus. É a beleza de Cristo que tem que ser vista em você e em mim. É Cristo que tem que brilhar onde quer que nós formos, onde quer que estejamos. Nós temos os 4 evangelhos. E se nós quisermos nos parecer com Jesus, basta que nos debrucemos ao Evangelho de Jesus Cristo e percebamos como Jesus agiu. Percebamos quais foram as atitudes de Jesus nas diversas circunstâncias que ele viveu. E nós temos que fazer o mesmo. Basta
o discípulo ser igual ao seu mestre. Amém? Então basta o discípulo ser igual ao seu mestre. E queridos, para sermos como Jesus, que é preciso? É preciso que estejamos aos seus pés. Foi Ele quem afirmou: vinde a mim. É nele, é dele, é nele que está tudo que foi conquistado na cruz para mim e para você. É dele que procede a unção, é dele que procede a graça, é dele que procede a vida, é dele que procede a esperança, é dele que procede todo o incentivo que precisamos para viver. Ele disse: vinde a mim e aprendei de mim. Duas coisas lindas. Vinde e aprendei. Ninguém pode aprender de Jesus se não vir a Ele. É necessário que você e eu possamos ir a Jesus. E quando nós formos a Jesus, a segunda atitude é permanecer nele para aprender dele. Você não vai aprender humildade nem mansidão com seres humanos nenhum, porque todos nós somos falhos. Pode ser que um dia eu viva perfeitamente a mansidão e a humildade, mas eu posso escorregar na próxima semana, eu posso escorregar no próximo mês. Então eu não sou o modelo. O modelo é Jesus. Por isso que todos nós temos que estar aos pés de Jesus, aprendendo dele a humildade e a mansidão. Amém? Humildade e mansidão são virtudes sobrenaturais. São virtudes que só podemos aprender com Jesus e mais ninguém. E mais ninguém. Ainda mais porque essa palavra humildade se desgastou na nossa língua portuguesa, ou se desgastou no campo religioso. Então o campo religioso vê humildade como alguém que é pobre, como alguém que está dentro do mosteiro, entendeu? Que aprende um linguajar, um tom na voz para se dirigir às pessoas com falsidade e diz que aquilo é humildade. Não, não, não. Não é e nunca foi, nem nunca será. Humildade não é educação. Humildade não é a arte de se relacionar nessa sociedade. Não, a humildade vem de Deus. Ser humilde é você destruir o orgulho diariamente. Esse orgulho que tenta se reerguer, se levantar, se defender. Todos nós temos. E a Bíblia nos manda nos humilharmos na presença do Senhor, para que no devido tempo Ele nos exalte. Quem é humilde concorda com Deus, e concordar com Deus é aceitar os seus princípios, é concordar com o nosso Deus em tudo que Ele faz, em tudo que Ele é, em tudo que Ele foi, porque Ele foi, é e será. Então, eu e você precisamos estar aos pés de Jesus. Se nós quisermos brilhar, se nós quisermos absorver a sua imagem, absorver o seu caráter.
é aos pés de Jesus. E você vai aprendendo. Por quê? Porque a humildade, ela é prática. As pessoas, para serem humildes, se fecham, se isolam do povo. Isso não é humildade, isso é loucura. Isso é uma vida asceta. E os ascetas não quer dizer que são humildes. Ascetismo não significa humildade. Ascetismo é abstinência para punir o próprio corpo. Porque tem pessoas que são equivocados, né, nos conceitos de corpo, né? São gnósticos na maneira de pensar com relação ao seu próprio corpo. Não é isso. A humildade se aprende com Jesus. A humildade nos leva a perdoar. A humildade nos leva a andar 2 milhas, 3, 4, 5. A humildade nos leva a ter entranhas de misericórdia. A humildade nos leva a engrandecer tão somente o Senhor, a desejar o bem do outro, a nos alegrar com os que se alegram, a chorar com os que choram. A humildade nos leva a ter atitudes de Jesus. De Jesus. Quando somos elogiados, termos a graça de entregar a Jesus de coração. Ainda que aplaudamos, ainda que possamos sorrir, mas é tudo para a glória de Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glórias a ele eternamente. Amém. Então, queridos, este é o último dia do mês de janeiro. Amém? E Jesus nos convida a imitá-lo. Jesus nos convida a sermos seus imitadores, a sentar os seus pés como Maria sentou e aprender dele. É dele que se aprende, é dele. Ele é o professor. Ele é a expressão máxima do amor de Deus. Ele é a personificação do perdão, a personificação da humildade, a personificação da mansidão. Jesus é a personificação da alegria. Jesus é a personificação da graça. Jesus é tudo. Ele é tudo do que você precisa, de que eu preciso, do que o Brasil precisa. Jesus é o Senhor, o Salvador. Ele é o homem de dores, que sabe o que é padecer. Ele é o amigo dos pecadores. Ele é o que nos perdoa, é o que nos ama. E é aquele que quer nos ensinar sempre. Então, meus amados, saibamos disso. Vivamos isso. Olha, se vivermos isso, não vai ter nenhum problema. Tanta gente abandonando os templos evangélicos, abandonando o convívio com os irmãos por falta de humildade, por orgulho, por soberba, porque não querem dar o braço a torcer, porque são cheios de direitos. Aprenderam com a esquerda de que tem direito. Quem foi que disse? Você é crente na pessoa bendita de Jesus. Meu direito é de não ter direito algum. Não, quando eu me tornei súdita do reino de Deus, ele se tornou o meu rei. E o meu direito é glorificá-lo, é amá-lo, é exaltá-lo, é expandir os territórios que pertencem ao meu rei. É obedecer a lei do reino. E a lei do reino diz assim: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Então, a falta desse amor faz com que muitos abandonem.
o convívio com os irmãos. E a Bíblia diz, é como eu vos amei. A medida do amar ao próximo é como eu me amo. O que eu quero para mim, eu darei para o meu próximo. Mas a medida do amor ao irmão, ela é excelente. João 20, né? Ou João 13, né? Capítulo 13 de João, quando Jesus entregou o mandamento, o novo mandamento, que você não vai encontrar no Antigo Testamento, você só vai encontrar no Evangelho de João, dado pela boca do nosso Cristo, demonstrado aos apóstolos, depois que Judas saiu do meio deles. E Jesus diz, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Quando ele lava os pés dos discípulos, ele diz que nós devemos fazer o mesmo. Então, meus queridos irmãos, meus amados, precisamos viver Jesus. Precisamos manifestar Jesus. Por isso que precisamos nos arrepender sempre, porque nós estamos sempre em defasagem. No amor sempre seremos devedores. Sempre seremos devedores. A ninguém deveis, somente o amor. Que nesta manhã o Espírito de Deus ilumine o seu entendimento, que o Espírito do Senhor fale ao seu coração e que você responda ao Espírito Santo, dizendo, eis-me aqui, Senhor, eu quero estar no colo de Jesus, eu quero sim, meu Deus, eu quero seguir as pegadas do meu mestre, eu quero atentar para o seu apelo. Eu vou a Jesus, eu permaneço em Jesus e eu me sento como um aluno dedicado, diligente. Um aluno a aprender do meu Jesus, da sua humildade, da sua mansidão. Vamos orar, queridos. Pai Santo, bendito seja o teu nome. Tu és o nosso Deus, tu és o nosso Pai e tu serás o nosso guia para sempre. E nesta manhã, Senhor, nosso coração se quebranta diante de ti. Reconhecemos as nossas falhas, reconhecemos o quanto distante estamos daquilo que o Senhor deseja e daquilo que o Senhor projetou para as nossas vidas. Senhor, perdoa-nos. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos. Oh, Senhor, quantos convites o Senhor fez e faz a nós, e nós não atentamos. Tu desejas que sentemos aos teus pés para aprender da tua mansidão, da tua humildade, e fugimos da tua escola, fugimos do teu aprendizado. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos. As nossas atitudes têm sido de crentes carnais, orgulhosos, soberbos, petulantes, cheios de direitos, Senhor. Agimos muitas vezes na tua casa como alguém que defende uma ideologia contrária ao Senhor. Perdoa-nos. Perdoa-nos, ó Deus. Limpa o nosso coração.
coração. Purifica-nos como isopo, ficaremos mais alvos que a neve. Precisamos de Ti, Jesus. Precisamos de Ti. Precisamos sentar aos Teus pés. Precisamos absorver os Teus ensinos. Precisamos pôr em prática o que Tu tens nos ensinado. Praticar na nossa casa. Praticar diante dos nossos parentes, praticar diante dos nossos irmãos, praticar na vizinhança, praticar onde estivermos, Senhor. Mas quantas vezes escandalizamos o Teu nome, quantas vezes agimos contrário ao que o Senhor deseja, Senhor. Quantas vezes, meu Deus, dizemos o que o Senhor não quer ouvir. Perdoa-nos porque magoamos, ofendemos o outro, falamos para o outro que Jesus jamais falaria. Perdoa-nos, ó Pai, pelas nossas atitudes. Perdoa-nos, ó Deus, pelo nosso silêncio, muitas vezes que se torna um silêncio pecador. Perdoa-nos porque estamos nos omitindo quando o Senhor não nos manda cometer o pecado de omissão. Mas o Senhor quer, ó Deus, que nós vivamos em comunhão com os nossos irmãos, aprendamos a tolerar a fraqueza do fraco, aprendamos a carregar a carga do outro, aprendamos a lavar os pés dos nossos irmãos, aprendamos, ó Senhor, a manifestar da Tua luz onde há trevas, do Teu perdão onde há ódio. Aprendamos a manifestar da Tua alegria onde há tristeza. Aprendamos de fato, Senhor, a viver o que o Senhor deseja, o que o Senhor quer. Nos curvamos diante de Ti nesta manhã, Senhor, e queremos estar aos Teus pés como igreja, como Teus filhos. Queremos estar aos Teus pés. Queremos que os nossos irmãos da live também desejem ardentemente estar aos Teus pés. Que todos nós queiramos estar aos Teus pés. Que todos nós queiramos buscar a Tua presença, ser dominados pela Tua presença, nos deixar ser afetados pela Tua presença, nos deixar ser transformados pela Tua presença. Que o Senhor remova tudo aquilo que não orna a Tua doutrina nas nossas vidas. Ó Senhor, nos ensina, leva-nos à Tua escola, leva-nos à Tua escola. Queremos ser Teus alunos permanentes e nos deixarmos refletir a pessoa de Cristo sempre. Eis-nos aqui nesta manhã. Somos Teus, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Aleluia. Glórias ao Senhor. Aleluia. 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 Queridos, eu vou trazer hoje o versículo da volta de Jesus. Depois o Pablo vai continuar, né? Ele está conosco. Hoje é o dia de fecharmos o mês com muita alegria, com muita gratidão ao Senhor, porque de fato o nosso Deus fez grandes coisas. O nosso Deus fez grandes coisas. Quantos livramentos, quantas curas, não é verdade? Quantas restaurações que Deus trouxe, quantas edificações Deus fez nas nossas vidas. Olha, foi um mês bendito, um mês de fato onde a presença do Senhor se fez real nas nossas vidas. Fomos edificados, fomos despertados, né? Aquele que estava dormindo acordou, porque o Espírito Santo tocou o chofar e acordou-nos do sono da indolência e nos fez estar de pé na sua presença para sermos canais dele, a fim de que geremos o que ele deseja para o nosso Brasil, para a igreja, para a família, para as nossas vidas. E nós queremos tão somente agradecer ao Senhor por isso. Mas hoje, irmãos,
Nós vamos ficar com Mateus 24, 14. Ai, decora esse versículo aí, tá? Pinte aí com seu lápis de cor. É mais um verso que está em Mateus que fala da volta de Jesus, né? E aqui é uma condição para que Jesus volte, o evangelho tem que ser pregado em todo o mundo. Olha o que diz a Bíblia. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. É necessário que todas as gentes ouçam falar de Cristo. Todas as gentes. Quando a gente fala gentes, fala etnia, fala de povos, culturas, tá? Culturas. Então, na Bíblia são culturas, nações. Então, é necessário que todas as gentes, que todas as culturas ouçam da pregação do Evangelho, das boas novas do Evangelho, como testemunho, como testemunho. Então, este é um sinal da segunda vinda de Cristo. Vamos orar para que Deus levante missionários e esses missionários sejam enviados aos 4 cantos da terra, às ilhas mais longínquas do nosso planeta, aos povos não alcançados, às tribos desconhecidas da nossa civilização. E o Evangelho chegue lá como testemunho. Porque quando todos os povos ouvirem as boas novas do Evangelho, Jesus voltará. Amém? Veja que não é quando todo o Brasil for salvo. O Brasil já ouviu do Evangelho. É bem verdade que pode haver alguns povos no Amazônia que não ouviu falar de Jesus, tribos escondidas naquelas matas, tribos que não foram alcançadas, tá certo? Mas o Brasil civilizado tem um testemunho, ouviu das boas novas do Evangelho. E tem gente que ouve 1000 vezes. Tem a oportunidade de ouvir 1000 vezes. Tem outras pessoas que ainda não ouviram de Jesus. Então, quando você orar, ore por esses povos que não foram alcançados. Comece a pensar nas tribos do continente africano que ainda não ouviu falar de Cristo. Comece a pensar nas tribos do Amazônia que ainda não ouviu falar de Cristo. Comece a pensar no povo do Pacífico. Comece a pensar nos povos da América Latina, da América Central, os habitantes da grande Amazônia, seja a Amazônia brasileira, seja a Amazônia colombiana, meu Deus, seja a Amazônia peruana. Quantos povos que ainda não ouviram falar de Cristo? Então pense nisso e ore também para que todos, para que esse versículo, Mateus 24, 14, se cumpra na nossa geração. Amém, meus amados? Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Um cheiro para todos. Aleluia. Glória a Deus. Shalom, queridos. Nessa manhã de domingo que o Senhor fez para que nós
louvemos, exaltemos, glorifiquemos o nome dele, que é santo, que é poderoso, que é sublime, que é mais elevado do que todo nome que há na terra, que é mais elevado do que todo nome que há no céu, a quem não se possa comparar. Glória a Deus. Que bom que você está aqui nessa manhã. Que bom que você tem sido um remanescente em meio a uma situação caótica nacional e mundial. Você tem sido um remanescente do Senhor, que tem sido levantado nesse tempo para poder segurar as pontas do altar pela sua família, segurar as pontas do altar pela vida dos seus amigos, pela vida da igreja, da nação. Você tem sido remanescente do Senhor nesse tempo, amém? Hoje nós queremos declarar o decreto de 2013, tá? Decreto de 2013, são 3 declarações poderosas em um decreto só, mas que é poderoso demais. Se você tiver o decreto de 2013 em mãos, declare junto comigo. Se não, declare após mim, tá? Você declara, porque essa palavra tem poder. O tema do decreto de 2013 foi redenção, rompimento e recompensa. Redenção, rompimento e recompensa. Então, nós temos um texto para redenção, nós temos um texto para rompimento e nós temos um texto para recompensa. Amém? Vamos declarar o texto de redenção. Se encontra em Atos capítulo 16, no versículo 31. Se você não tiver, você pode abrir sua Bíblia e declarar. Declara assim: e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Vamos declarar de novo. É muito fácil, muito simples. Um dos versículos mais conhecidos, né, a respeito de salvação familiar. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Esse é o versículo de redenção. Esse é o versículo de redenção familiar. Esse é o versículo de redenção da nação. Esse é o versículo de redenção da igreja. Esse é o versículo de redenção dos povos da terra que não foram alcançados. É nesse versículo que nós encontramos a redenção que nos foi garantida por Jesus na cruz. Crer no Senhor Jesus, crer em Jesus é a atitude necessária para que recebamos a salvação. A salvação não provém de nós mesmos. A graça não merecemos a graça do Senhor, mas recebemos de graça. Mas para ser salvos é necessário que creiamos em Jesus como nosso Senhor e Salvador. É necessário que a sua família creia em Jesus como Ele sendo o Senhor e Salvador das suas vidas, para que ela seja salva. A redenção só pode ser operada com a fé e certeza de salvação. Quando nós temos a fé e certeza de salvação, a salvação é operada em nós. Amém? Segundo texto, rompimento. Segundo aos Coríntios, capítulo 10, do versículo 4. Abra sua Bíblia comigo e declare. Diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. As armas da sua milícia, meu irmão, não são armas carnais, não são armas físicas, mas são armas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Nós romperemos, destruiremos fortalezas com as armas espirituais. Nós destruiremos fortalezas com as poderosas armas de Deus em nós. Romperemos com os grilhões, romperemos com as cadeias das trevas que nos prendem, que prendem sua família, que prendem a igreja, que prendem a nação. Haverá um rompimento de cadeias, uma destruição de fortalezas, quando você se apoderar das armas de Deus. Davi destruiu Golias, e talvez seja uma das histórias mais conhecidas também. Mas sobre Davi não estava a armadura de um guerreiro daqueles dias. Sobre Davi não estava a armadura do rei Saul.
Sobre Davi não estava a armadura comum de se usar para uma guerra. Sobre Davi não estavam as armas mais adequadas para se guerrear contra alguém. E ainda mais contra um gigante. No caso, contra alguém fora do normal, né, de se guerrear. Mas sobre Davi estava uma armadura diferente. Oh, xerecandarabassahaxe. Sobre Davi estava a armadura de Deus. A armadura de Deus revestiu Davi. Davi foi revestido pelo poder do Espírito Santo. E ele pôde vencer a Golias, destruir a Golias. Então você precisa ser revestido com essa arma. Você precisa ser coberto com essa armadura aqui. Com a armadura de Deus. O capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé. O cinto da verdade. Você precisa se revestir das armaduras de Deus que se encontram lá em Efésios 6. Vai ler a palavra, se reveste daquilo que é a armadura de Deus. E você com certeza vencerá, destruirá em Deus aos nossos inimigos, aos seus inimigos, aos inimigos de Deus. Amém? Terceiro texto, recompensa. Segundo livro de Crônicas, capítulo 15, versículo 7, vai dizer o seguinte: mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Declare comigo: esforçai-vos. De novo, esforçai-vos. É esse o decreto do Senhor para nós. Esforçai-vos, esforça-te. Não desfaleçam as vossas mãos. Não desfaleçam as suas mãos, meus irmãos. Nós sabemos que estamos num tempo onde misericórdia, uma amargura, uma luta, uma guerra interior tem dominado tantos corações. Diante da pandemia, diante de tudo isso, nós não sabemos o que acontecerá amanhã, nós não temos certeza de qual será o passo a passo, mas esforçai-vos. Não desfaleçam as vossas mãos. Não saia da posição que Deus te colocou. Por quê? Porque a vossa obra, a sua obra, meu irmão, tem uma recompensa no Senhor. O Senhor recompensará as mãos que não foram desfalecidas, que não desfaleceram. O Senhor recompensará o seu esforço nele. O Senhor recompensará aquilo que o seu coração tem entregue diante dele. O Senhor recompensará os seus joelhos dobrados diante dele em oração, para garantir a redenção da vida de alguém, para garantir o rompimento de cadeias na vida de alguém. Você verá a recompensa, meu irmão. Você verá a recompensa do seu esforço em Jesus. Você verá a recompensa da sua continuidade, da sua perseverança no Senhor. Você verá a recompensa do Senhor na sua vida. Então, esforçai-vos. Não desfaleçam as vossas mãos. Toda vez que você se lembrar desse decreto, que você guarde no seu coração. São 3 textos, mas tão únicos, tão poderosos, cada um bem embasado, muito específico quanto àquilo que quer trazer aqui, tá? Então, todas as vezes que você lê esse decreto, que você se deparar com esses textos, você lembra: há uma redenção, há algo a ser rompido, e há uma recompensa para aqueles que se esforçam no Senhor e que não desfalecem as suas mãos. Amém? Vamos orar. Vamos orar a nossa oração desse mês de janeiro. Deixa eu pegar aqui o papel que caiu. Eu quero que você abra comigo, se você tiver o livro Orando a Palavra aí na sua casa. Você que talvez não tenha o livro e não saiba como adquirir esse livro Orando a Palavra, você pode entrar no perfil aqui no Instagram da editora Palavra da Fé ou no próprio site, tá? palavradafé.com, se não me engano é isso. E você pode adquirir o seu livro Orando a Palavra. É um livro de guerra, é um livro de intercessão prática, tá? Diário, é um livro de cabeceira de cama, é um livro de bolsa, é um livro para andar em tudo quanto é lugar, em todo o tempo. Você que não sabe orar muito, talvez, né? Tem gente que fala assim: não sei orar mais do que 2 frases. Não tem problema. Adquira esse livro e você vai começar a declarar em alta voz essas orações. Isso vai se tornando parte de você, isso vai entrando em você, vai penetrar no seu coração. Isso vai ser parte de quem você é. Amém? Você vai crescer na vida de oração em Deus.
Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Página 273, oração 50. Vamos declarar essa oração mais uma vez sobre a nação brasileira, com ousadia e fé. Pai, proclamamos sobre as nações e sobre a nação brasileira que tua é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. E a terra se encherá do conhecimento da tua glória, como as águas cobrem o mar. As nações ouvirão a tua voz, Pai. Trazemos diante de ti a nação brasileira. Tu dizes em tua palavra que repreendes líderes por nossa causa e que oremos por eles para que possamos viver uma vida tranquila e sossegada, em toda piedade e honestidade. Oramos para que a sabedoria, o conhecimento, o bom siso e o discernimento entrem no coração dos seus líderes e sejam livres do mau caminho e livres do homem perverso. Que permaneçam longe deles os que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, dos que são tortuosos nas suas veredas e iníquos nas suas carreiras. Oramos para que os retos habitem na terra. Oramos para que os íntegros permaneçam nela e em seu governo. Mas os ímpios sejam exterminados, que os seus governantes sejam sábios e joerem o bom do mal, separando o grão da palha, que a benignidade e a verdade guardem aqueles que estão em autoridade, e sejam sustentados em seus postos com a benignidade. Tua palavra declara que como corrente de águas é o coração do rei na tua mão. Tu inclinas para onde queres. Oramos para que aqueles que exercem autoridade sobre a nação brasileira tenham seus corações inclinados para ti, para ouvirem a tua palavra. Venha sobre eles o espírito de arrependimento e súplica, e confessem que Jesus é o Senhor, crendo nele. Oramos para que os governantes desta nação se apartem da prática da impiedade e governem com justiça sobre ricos e sobre pobres, que as suas decisões sejam dirigidas por ti, Pai. Oramos para que sejam prudentes e entendidos. Oramos para que permaneçam em seus cargos por muito tempo, para que, governando em justiça, o povo da terra se alegre. Satanás, resistimos a todo principado de trevas que escraviza esta nação, em nome de Jesus. E te ordenamos que recues. Atamos os poderes das trevas sobre o Brasil e todo espírito de feitiçaria, ocultismo, idolatria e cegueira espiritual, na autoridade do nome de Jesus. Forças invisíveis das trevas, batam agora em retirada em nome de Jesus, soltando as vidas desta nação. Proclamamos que Jesus Cristo é o Senhor da nação brasileira, pelo que ela se torna bem-aventurada, que tua palavra será proclamada com toda a liberdade na terra. E todos terão a oportunidade de ouvir o Evangelho e confessar que Jesus é o Senhor. Aleluia! Em nome de Jesus, sejam abertas as portas da pregação no rádio, na televisão e através de todos os meios de comunicação nesta nação. Pai, levanta obreiros nacionais que falem com ousadia a tua palavra, e no abrir da sua boca lhes seja dada a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho entre o povo. Seja grande, ó Yahvé, o contingente dos que anunciam as boas novas na nação brasileira. E que a tua palavra cresça poderosamente nessa nação, na minha nação, através de uma grande colheita de almas. Levanta também intercessores que sustentem a nação brasileira, que sustentem esta nação, a qual residimos diante de ti. Pai, nós confessamos que a tua palavra é verdadeira. Não há outra verdade. Não existem meias verdades. Não existe verdade parecida com a mentira, no engano. Não há, Senhor. A tua palavra é a única verdade. E por isso nós nos aliançamos, nos colocamos em confiança diante de ti e da tua palavra. Pai, gera em nossos corações um coração que tenha compaixão de vidas perdidas, no mesmo nível que Jesus tem. Ensina-nos a amar as vidas perdidas como Jesus ama, porque nós não sabemos amar como Jesus ama. Ensina-me, Senhor.
Ensina-nos a orar mais, ensina-nos a perseverar mais na vida com o Senhor, ensina-nos a perseverar mais na vida de oração, ensina-nos a perseverar mais naquilo que o Senhor nos chamou para orar. Oh Pai, nós queremos ter um coração rendido a Ti, que nós possamos largar tudo e correr para a Tua presença, que nós possamos em momentos espontâneos do nosso dia, voluntariamente, largar tudo e simplesmente nos entregarmos à Tua presença, e que o Teu Espírito use dessas oportunidades e nos leve a uma nova dimensão, a um novo nível. Senhor, nós não queremos viver nesse nível raso, nós não queremos viver nesse nível suficiente, não, nós queremos mais, nós queremos ir além, nós queremos ir mais fundo, nós queremos experimentar mais, nós queremos mais de Ti, mais da Tua presença, mais do Teu Espírito, mais do Teu poder, mais da Tua unção. Oh, Espírito Santo de Deus, ministra-nos, ministra em nosso coração a palavra específica que precisa ser ministrada. Quantos de nós estamos presos no engano, Senhor? Mas nós oramos para que todo espírito de engano seja destruído nas nossas vidas. Todo espírito de engano seja arrancado dos nossos corações, arrancados das nossas mentes, em nome de Jesus. Nós nos entregamos a Ti, nos entregamos ao Teu Espírito, nos entregamos ao que o Senhor tem feito nesses dias. Nós confiamos no Senhor, e é nessa confiança que nós baseamos as nossas vidas. Obrigado, Jesus, porque o Senhor não desistiu de nós. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos ama com amor eterno. Nós abençoamos as vidas que estão entrando nesses dias, Senhor. Quantas vidas têm sido tocadas? Quantas casas têm sido visitadas pelo Teu Espírito nesses dias? Muitos têm recebido anjos ministradores ao longo dessas lives. Muitos têm recebido de um espírito de arrependimento, de súplica, de cura, de libertação nas suas próprias casas e talvez nem tenham percebido. Obrigado, Jesus, porque tudo isso quem opera é o Senhor, através da pessoa bendita do Espírito Santo. Nós Te adoramos e Te exaltamos nesta manhã de domingo. Declaramos mesmo que Yahvé te abençoe e te guarde, que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que Ele tenha misericórdia de ti. Que Yahvé sobre ti levante o seu rosto, o seu glorioso rosto, o seu maravilhoso rosto, e te dê shalom. Que o zoe de Deus, que a vida de Deus se manifeste em você, meu irmão, e se manifeste através de você, minha irmã. Deus te abençoe. Vão na graça, no poder, na unção do Espírito, debaixo de uma nova atmosfera, em nome de Jesus. Testemunhe daquilo que o Senhor tem feito na sua vida nesses dias, tá? Testemunhe na sua vida, na sua vivência, no seu dia a dia. Toque nas pessoas com um toque de amor, com um toque de cura. Você é agente de milagre. Onde você chega, o poder de Deus chega, a libertação chega, a salvação chega, a cura chega, a restauração chega, tá? Porque o Espírito do Senhor chegou ali através de você. Então, toque nas pessoas com o toque de Jesus. Que Jesus possa alcançar vidas através de você. Amém? Deus abençoe a todos. Shalom, shalom.